Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Lindo, né? Ver essas crianças aqui na frente, né? É bênção demais. É o nosso futuro aí, né? Um futuro no caminhar com Deus aí. Irmãos, que maravilha a palavra da irmã trouxe para nós hoje, né? Marta e Maria. Nós estamos aqui porque nós fizemos a melhor escolha. Estar na presença do Senhor. Então peço que fiquem comigo, não se distraia. Que utilizem o seu celular somente para a Bíblia. Caso você não trouxe a Bíblia, não deixa as distrações do momento, aquilo que tira da presença do Senhor. Que nós possamos aproveitar cada minutinho aqui na casa do Senhor para poder louvar e agradecer. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Eu convido a todos nessa noite, nós vamos caminhar no texto de Daniel, nós vamos ler Daniel 6, e como é uma igreja bíblica, nós vamos ler todo o texto de Daniel, amém? E a resposta de Deus, né, eu estava preparando uma palavra em Isaías, e aí veio o texto de Daniel, e eu comecei a meditar em Daniel, aí hoje, a Ivonete falou assim, Marcos, que blusa você vai pôr? Eu falei, vou pôr aquela azul da IBC. A hora que eu abro, tinha a blusa do leão. Falei, então é a resposta do Senhor para nós. Amém, irmãos? Não vai dar para projetar, pastor? Vai? Irmão, nós vamos estar todos lendo juntos. Daniel 6, Deus do capítulo 1. Amém? Vamos lá? Vamos lá. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto, irmãos, grave isso, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocar em frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel. Guarde isso. Procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores, concordaram que o rei devia emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não podem ser revogada. Guardem isso, irmãos, para que não podem ser revogadas. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para sua casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicasse um decreto ordenando que, nos próximos 30 dias, todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor.
conforme a lei dos medos e dos persas, que não podem ser revogadas. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, guarde isso com vocês também, exilados de Judá, não te dá ouvidos ao rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado, e como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol fez todo o esforço que pode para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Tampar a cova com uma pedra, e o rei selou com o seu próprio anel o selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para as covas dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel em voz aflita: Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrar dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti cometi mal algum, ó rei. Verso 23. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados à cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e com seus filhos. E, antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais se acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário, de Ciro e os persas. Amém? Amém. Glória a Deus, Senhor. Nesta noite nós pedimos que o Senhor venha falar conosco. Leve embora toda distração. Que o Senhor leve embora todo maligno. Que somente o Senhor possa estar conosco. Que a sua semente seja plantada nos nossos corações. E que nós possamos sair daqui com algo maravilhoso, sabedoria do céu sobre as nossas vidas. Irmãos, quem era esse tal Daniel? Daniel é muito comentado na Bíblia, né? A gente, na escolinha, fala de Daniel para as crianças, Bíblia, né? Daniel das covas, né? O Daniel da cova dos leões. Daniel, revelador de sonhos, né? O Daniel, o homem que não se corrompe. Daniel, o homem que ama a Deus acima de todas as coisas. Esse era Daniel. Bom, a história de Daniel ela aconteceu no ano 597 a 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor invade Jerusalém e deporta parte daquela população. E nesse meio estava Daniel, que era apenas um adolescente.
ele tinha entre 15 a 18 anos, quando foi levado de escravo para a Babilônia. Refrescando nossa mente, irmãos, quem foram levados juntos? Lembra da história de Daniel lá? Quem foi cativos para a Babilônia? Sadraque, Mesaque, Abidnego, né? Eles foram os primeiros grupos de judeus levados cativos para a Babilônia. O livro de Daniel conta a história deles também quando passam pela fornalha e Deus faz um milagre. E Daniel, irmãos, ele era um homem diferenciado. Também serviu o rei Nabucodonosor, o filho do rei Belsazar e o rei Dário, onde nós vamos meditar nessa palavra. E aí, como fala, ele vai até o rei Sírio. Daniel, ele sempre ocupou cargos de honraria. Ele sempre esteve na frente do reinado, porque ele era um homem fiel e íntegro. Ele tomava, quando ele fez a revelação a Nabucodonosor, ele já recebe um cargo para estar na frente do reinado. E no reinado de Dário, a mesma coisa acontece. Eles mandam buscar ele, e ele recebe ali o chamado para que ele seja um dos supervisores daquela época. E dentro desse cargo que ele ocupa, ele se destaca. Lembra que eu falei para vocês lá que ele se destaca? E o rei já quer promovê-lo. O rei já quer dar um cargo maior para ele. E aí o que acontece, irmãos? O pessoal que caminhava com ele, o que eles fazem? Armam uma armadilha para Daniel. Espera aí, porque nós caminhamos junto e porque somente ele vai receber esse destaque. Os homens tentaram tirar tudo de Daniel. Fizeram a armadilha, tentaram jogar ele na cova, jogaram ele na cova, mas não tiraram de Daniel a direção da sua fé. Toda vez que Daniel era colocado em posição de acusação, ele era promovido e cada vez mais as portas se abriam para ele. E é isso, irmãos, que Deus fala conosco nesta noite. É que para você não ficar com medo ou se esconder, ou ficar apavorado quando te acusarem, ou se aconteceu algo grave com você, na sua família, lembre-se que o Deus que você serve é maior que qualquer rei. Ele é maior que qualquer problema. Ele é a solução de tudo. Daniel conta essa história no capítulo 6, da cova dos leões. E este relato ele é poderoso, irmãos. É uma demonstração de fé e fidelidade e superação em meio às adversidades. Estamos passando por momentos de adversidades, de dores. Começamos um ano novo com pessoas enfermas, né? Meu irmão estava enfermo, minha cunhada enferma, tia enferma, outra que veio de Fernandópolis enfermo. Estamos orando por pessoas que a gente ama dessa igreja, que estão em tratamento. Fora isso, há outras dificuldades, outras adversidades, que precisamos estar na presença do Senhor. Não temos poder sobre isso, mas o Rei de todos os reis tem. A Ele nós entregamos, porque Ele é soberano sobre todos os problemas. E com essa história de Daniel, eu trago o tema dessa noite. Com orações não há leões. Com orações não há leões. E eu dividi em 4 subtemas que possa nos inspirar a enfrentar todos os nossos desafios, irmãos, e renovar todas as nossas esperanças em Cristo nosso Senhor. A primeira, irmãos, fidelidade de Deus em meio às pressões. A fidelidade de Deus em meio às pressões. Precisamos ter essa fidelidade com Deus. Precisamos estar próximo do Senhor. Daniel era um homem excelente, ungido, um homem do Espírito Santo, um homem que era íntegro, que despertou o quê? Inveja. Inveja aos outros líderes. O capítulo 3 fala: ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocar de frente do governo do império.
Diante disso, os supervisores e os sábios procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Irmãos, procuraram de qualquer forma acusá-lo, mas não encontraram falhas em sua conduta e assim criaram aquela armadilha. Relacionada a quem? A sua fé com Deus. O que eles falaram? Vamos lá no rei. Vamos lá, porque agora eu sei como nós pegamos esse Daniel aí. Vamos pedir para que ele faça um decreto, que ele orem para o rei, e não ore para o Deus dele. E ainda que colocaram nesse decreto, que não poderia ser quebrado, porque era uma lei dos persas, então o rei não poderia. Então foi muito bem bolado, irmãos, tudo aquilo para poder pegar Daniel. E Daniel, mesmo sabendo o decreto, que proibia qualquer tipo de oração, que não fosse do rei, Daniel continuou orando, com toda a regularidade. Então, irmãos, fidelidade a Deus em meio às pressões. Fidelidade a Deus em meio às pressões. Irmãos, escute uma coisa. Quem jogou Daniel na cova dos leões não foi a sua oração. O decreto foi pela oração. A partir de agora, nesse motivo, você não vai orar somente para o rei. E nem mesmo o rei que decretou a lei jogou Daniel lá. Nem mesmo o rei tinha o poder de jogar Daniel lá. Nem mesmo os supervisores, ou como os dedos duros lá, e hoje se fosse trazer para a nossa realidade aí, a moçada mais nova, os X9, aquele que entrega, aqueles que contam a história, nem mesmo eles colocaram Daniel na cova. Mas quem colocou Daniel na cova, irmãos? Sua integridade, a sua lealdade a Deus, a sua integridade e a sua honestidade. Mas por quê? Porque houve um decreto. Eu poderia orar em espírito? Senhor Deus, estou aqui diante do Senhor, peço ao Senhor, meu Pai, que me abandone e cuide de mim por causa dessa lei na qual eles estão vindo contra mim, Senhor. Ou ele poderia orar em secreto, ele poderia ir para o seu quarto, fechar as janelas, a porta e orar em secreto, pedir a presença do Senhor para ele. Mas ele amava a Deus acima de todas as coisas. E ele não trocava a presença do Senhor por nada. E ele tinha total confiança em Deus. Irmãos, total confiança em Deus. Precisamos colocar tudo na mão do Senhor. As nossas adversidades, as coisas acontecem a todo momento, mas há situações que Deus vem falar para nós, e às vezes nós fechamos os olhos e queremos partir para o caminho que não é aquele, um caminho que não é verdadeiro. E Daniel tinha total confiança, e quando ele foi orar, as janelas estavam abertas para Jerusalém. Fidelidade, irmãos, fidelidade a Deus em meio às pressões, fidelidade a Deus em meio às pressões. Enfrentamos pressão a todo momento, irmãos. É uma coisa rotineira na nossa vida. É pessoas mostrando o que você deve usar, o que deve, a cor do cabelo, a roupa que você deve vestir, ditando o que você deve fazer. Se você tem uma opinião, você está errado. A todo momento nós recebemos essas pressões. É pressão no trabalho, é chefe, é pessoas que andam conosco, é em casa. Há um momento, nós recebemos pressões a todo momento. E além disso, chegam as pressões da ansiedade, as pressões do estresse. E tudo isso, irmãos, nos afasta da fé de Deus. Tudo isso nos afasta do Senhor. E quando nós saímos dos princípios, irmão, mais nós caímos nessas depressões, nessas ansiedades. E o que eu falei agora, irmãos, quando você está caminhando e as pessoas estão caminhando com você, está tudo uma maravilha, principalmente em trabalho. A pessoa está ali te batendo nas costas, mas sobe um degrau que você vai começar a ver como o trem sai dos trilhos. E isso aconteceu com Daniel, irmãos. Um degrauzinho que Daniel subiu, as coisas começaram a sair dos trilhos.
Então, irmãos, fidelidade a Deus em meio às pressões. Fidelidade. Então, irmãos, selecione melhor os seus amigos. Cuidado com quem você se abre. Às vezes nós achamos que nós estamos abrindo por pessoas que querem nos ajudar, e essas pessoas não possam ter o mesmo entendimento com você, o entendimento que você tenha. Às vezes nós abrimos com pessoas que às vezes só querem saber da sua vida e não querem te ajudar. Pessoas que não pensam como você pensa, não crê no Deus que você crê. Pessoas que não gostam do seu sonho. Ande com pessoas que têm o mesmo entendimento, seus irmãos. Procure pessoas que entendam aonde você quer chegar, que te parabeniza por as suas conquistas, desde que sejam pequenas, mas que possam te abraçar e te desejar felicidade. Ande com pessoas que sigam o seu Deus, irmãos. Ande com pessoas que crêem na sua fé. Ande com pessoas que crêem na sua fé. Daniel nos ensina a ter essa fidelidade, irmãos. Nós devemos priorizar Deus sempre. Nós devemos priorizar Deus sempre. Independente das circunstâncias, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. E que neste ano, irmãos, que possamos permanecer firme em nossa relação com Deus, confiando que Ele nos sustenta em meio às dificuldades. Fidelidade a Deus em meio às pressões, irmãos. Nós possamos ter fidelidade a Deus em meio às pressões. Ponto 2, irmãos. A força da oração e a confiança em Deus. A força da oração e confiança em Deus. Irmãos, se tem uma palavra que nós falamos muito aqui nessa igreja, é oração. Oração, oração, oração. Que nós possamos relacionar cada vez mais com Cristo. Os pilares dessa igreja é conhecer, amar e servir. Que nem a irmã falou, segunda-feira nós tivemos aqui a apresentação de 2025. Se você não veio, você perdeu, porque nós planejamos um ano maravilhoso, mas eu peço a Deus que você esteja nessa agenda. Essa agenda vai ser colocada todo mês, lá no grupo da IBC, e venha participar, fale com cada um de nós aí. E eu, meditando na palavra, eu já falava assim, o pilar dessa igreja é conhecer, amar, servir e orar, porque a oração faz parte de tudo. Irmãos, mesmo diante da ameaça da morte, Daniel não abandonou seu hábito. O que ele fazia? Ele orava 3 vezes ao dia. Ele não mudou. A irmã falou das diversidades agora há pouco, do que está acontecendo, PIX, governo. Nós não podemos perder a direção. Essas coisas sempre vão existir. Nós estamos falando lá de 597 anos de Cristo, e nós estamos no ano de 2024, após Cristo, e as adversidades, as dificuldades, as coisas ainda não acontecem. Mas nós não podemos perder o hábito de estar na presença do Senhor. Nós não podemos perder a direção de estar na presença do Senhor. O decreto falava lá, capítulo 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa e para o seu quarto, e no andar de cima, onde as janelas estavam abertas, Daniel não estava preocupado. Ele só estava preocupado de estar na presença do Senhor. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. Irmãos, a oração de Daniel não era uma prática. Não era uma prática religiosa. E às vezes nós usamos a oração como uma prática religiosa. Uma prática, eu estou na igreja, a igreja ora, nós oramos. Eu acho que agora é momento de orar. Falaram para mim que eu tenho que orar de manhã, eu tenho que orar à noite. Irmãos, que a oração não seja uma prática religiosa, mas sim um hábito, uma intimidade de você com Deus. Que Deus possa te conhecer nas suas orações. Deus conhecia Daniel, e Daniel conhecia a Deus. E quando oramos, irmãos, nós sentimos a dependência e a confiança em Deus.
Daniel já sabia que Deus tinha o poder para livrá-lo. E confiava em toda a sabedoria, em toda a soberania de Deus. Independente do resultado, Daniel não mudou seu hábito. Por que do resultado? Porque ele poderia ser jogado na cova dos leões. E o que aconteceu com Daniel? Ele foi jogado na cova, mas ele não mudou seu hábito. Ele sabia que Deus era soberano sobre todas as coisas. Ele tinha confiança que Deus poderia fazer algo. Então, irmão, a força da oração é a confiança em Deus. Em um mundo cheio de incertezas, irmão, a oração é a nossa fonte de paz, a nossa fonte de força. Quantas vezes a gente se sente oprimido, desgastado, e aí com quem, não tenho mais com quem falar, e com quem que nós falamos? Nós falamos com Deus, do nosso jeito. Senhor, meu Deus, o Senhor está me vendo, o Senhor já me conhece, eu não sei mais, mas o Senhor sabe todas as coisas. Então, e aí nós sentimos o que, irmãos? Um alívio, uma esperança. É o que Daniel sentiu naquele momento. Mas ele tinha esperança? Não, ele já sabia que algo iria acontecer, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. E a nossa oração tem que ser da mesma forma. Precisamos cultivar, irmão, uma vida de oração. Essa oração tem que ser consistente, confiando a Deus em nossas petições. Deus está no controle de todas as coisas. Neste ano, irmão, de 2025, nós possamos estar em oração. Que Deus seja o alicerce de todas as coisas. Somente com Ele nós podemos superar e renovar nossa esperança. A força da oração é a confiança em Deus, irmãos. Essa boca ficando seca. Irmãos, eu trouxe algumas passagens aqui para nós refletirmos juntos. Salmo 54, Salmo 54, versículo 2. E Deus fala: ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Ouve a minha oração, Senhor. Ó Deus, escuta as minhas palavras. Converse diariamente com Deus. Converse diariamente com Deus. Que Deus possa ser seu amigo fiel. Converse com Ele, irmãos. Mais uma. Marca lá. Salmo 5, versículo 3. Mais uma, vamos lá. De manhã, ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Irmão, ore ao se levantar. É no de manhã que nós entregamos os nossos dias. Deus nos deu o presente de poder acordar. É ali que nós conversamos com Deus. Irmãos, vai ser uma batalha. Você não vai ver, é invisível. E algumas você vai ver, mas a maioria vão ser invisíveis. E aí nós precisamos colocar na mão do Senhor. Senhor, meu Deus, eu peço agora a paz do Senhor sobre a minha família. Estou saindo para trabalhar. Cuida dos meus filhos, cuida da minha esposa, cuida do meu lar, cuida do volante desse carro, cuida desse... Senhor, aonde eu estiver, o Senhor vai na frente. Precisamos ter essa intimidade. Precisamos entregar tudo ao Senhor. Então, ao se levantar, meu irmão, orem. Entregue o seu dia na mão dEle. Ele é o teu guia. Ele que vai abrir as portas. Ele que vai tampar o buraco. Ele que vai dar direção. Ao acordar, meu irmão, orem. Mais uma, vamos lá. A força da oração é a confiança em Deus. 1 João, versículo 5, capítulo 14 e 15. Olha lá que lindo, irmão. Marcou? 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, irmãos. Segundo a sua vontade. Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouves em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Ah, irmãos, Deus é Pai. Deus é Pai, não é irmão. Segundo a sua vontade, irmãos. Ah, mas meu irmão, Márcio, não está chegando. Ah, não está chegando porque não é coisa de Deus. Ô Márcio, mas eu não foi revelado. Não revelar que você não está preparado para receber. Deus está aí, irmãos. Deus é Pai. Quantas vezes teu pai te diz não todos os dias? Né?
Você conversa com seu pai e seu pai, não, neste momento você não pode receber. Deus é assim, meu irmão. Se você não estiver preparado, você não vai receber. E se não for a vontade de Deus, menos ainda. Menos ainda, meu irmão. Você está escrito no livro da vida. Deus já sabe todas as coisas para você. Ele não vai dar coisa que não te pertence. Ele não vai te dar coisa que te corrompe. Ele não vai te dar coisa que tira da presença dEle. Deus quer você a todo momento. Então, quando pedir, meu irmão, peça aquilo que está ao alcance. Deus possa te dar todas as coisas, mas peça com sabedoria. Vamos para mais uma? A força da oração é a confiança em Deus. Lucas, irmãos, capítulo 6, versículo 12, olha que lindo. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar. Passou a noite em oração a Deus. Irmãos, quem orava desse jeito, quem orava a todo momento, quem subia ao monte para orar, Jesus sempre nos mostrou para estar em oração. Jesus sempre esteve em oração e pede para que nós estejamos em oração. Irmão, ore antes de dormir, ore na madrugada. Essa é de agradecer pelo nosso dia. É pedir proteção para nós quando estivermos dormindo. É hora de agradecer por tudo aquilo que você venceu no seu dia. Não falei que há uma guerra espiritual, uma guerra invisível, que somente Deus vê? Você não está vendo, mas Deus te protege a todo momento. Então é hora de agradecer a Ele. Coloque seus joelhos no chão, ore em secreto, esteja com Deus. Senhor meu Deus, obrigado pelo meu dia. Obrigado pelas vitórias de hoje. Agradeça, meu irmão. Gratidão a Deus por tudo. Entregue seu dia a Ele e entregue a sua noite a Deus. Ore. Coloque tudo na mão do Senhor. Senhor, que o Senhor guarde a minha casa, que o Senhor esteja na porta, que o Senhor esteja dos lados. Eu peço nesta noite que os seus anjos estejam dentro da minha casa, da casa da minha filha. Eu preciso de proteção, eu quero que o Senhor esteja comigo. É hora de agradecer, é hora de pedir proteção. Então ore, irmãos. Jesus orava. A última, irmão, Mateus 6,6. A força da oração é a confiança em Deus, irmãos. A força da oração é a confiança em Deus. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, olha, meu irmão, seu Pai que vê no secreto, o recompensará. Irmãos, essa é a intimidade de Deus. É nesse momento que nós choramos. É nesse momento que nós falamos para Deus a nossa vida. É nesse momento que nós criamos intimidade. É nesse momento que nós se abrimos com Deus. É neste momento que nós trazemos Ele para perto. É neste momento que Ele fala, não fala filho, mas Ele fala João, Maria, Carlos, Márcio. É neste momento que Deus te abraça. É nesse momento que nós colocamos em lágrimas. Irmãos, tenham a intimidade com Deus. Tenham intimidade com Deus. Fecha a porta, apaga as luzes, entregue-se ao Senhor, deixa Ele falar com você. Irmãos, Deus fala com essa igreja, Deus fala comigo, Deus fala com qualquer um, basta buscá-lo. Entregue-se ao Senhor. Deus dá direcionamento, irmãos. Deus dá direcionamento. Nós falamos que Ele é soberano. Daniel falou que era soberano sobre tudo. Daniel nos dá esse discernimento, esse entendimento, que é só orar a Deus. Daniel já sabia que as coisas iriam acontecer, porque o Deus que ele serve é maior que qualquer coisa. Quando Daniel ficou sabendo, irmão, ele foi orar. Ele correu. Nossa, agora tem um decreto aqui, eu não posso. Não, ele foi orar. E quando mais nós oramos, irmãos, mais forte nós ficamos. Quando mais nós oramos, mais forte nós ficamos. Quando mais oramos, mais íntimos de Deus nós ficamos. Irmãos, mais íntimos. Você pode ver que qualquer acusação, qualquer coisa não te aflige. Porque o Deus que te serve fala, esse cara não sabe nem o que está falando. Essa pessoa não sabe nem do que está me acusando. Então, irmão, a força da oração é a confiança em Deus. Que nós possamos continuar orando, irmãos. Irmãos, caminhar para mais um. Vamos lá. O livramento e a presença de Deus em meio ao perigo. O livramento, irmãos.
Daniel foi livrado. A presença de Deus estava onde? Quem fechou a boca do leão? Meu perigo. Quando Daniel foi lançado à cova dos leões, Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, protegendo de todo o mal. Verso 22 nos fala: ó meu Deus, enviou um anjo que fechou a boca dos leões, e eles não fizeram mal algum, pois foi considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Irmãos, é um livramento sobrenatural. Foi um testemunho público da fidelidade de Deus. Quanto testemunho nós já recebemos? Quantos testemunhos? Quantas coisas sobrenaturais Deus já fez na nossa vida? Eu tenho vários testemunhos, irmãos. Se você precisar conversar comigo, eu tenho certeza que vários irmãos aqui têm, mas é sobrenatural. É algo que Deus fez na minha vida, que eu, com a minha modesta fé, quando eu comecei a caminhar com o Senhor, algo que eu não acreditava. E aí Deus vem e coloca o dedo na ferida. Peraí, meu irmão. Peraí, meu filho, não é assim não. Então, irmãos, foi algo sobrenatural que aconteceu com Daniel. E eu tenho certeza que acontece na vida de vocês. Livramento, irmãos, na presença de Deus em meio ao perigo. Nós enfrentamos essas covas de leões aí todo momento da nossa vida. Perigo, injustiça, dificuldades. Eu não sei qual é a sua cova, irmãos. Eu não sei qual é a cova sua neste momento. Eu nem sei quantos leões está na sua cova. Porque às vezes eu estou pregando aqui e você está assim, não, mas o Márcio não sabe quantos leões estão na minha cova. Eu nem sei qual foi a pedra que foi selada no seu caminho. Mas eu sei, irmãos, como Deus esteve com Daniel, Ele também está com você, Ele está comigo. E Ele fala conosco nessa noite, irmãos, que nem o leão, que nem a cova, e menos a pedra, vai atrapalhar as bênçãos que Ele tem para você. E se você crer, irmão, dê um amém. Deus tem maravilhas para a tua vida. Deus fala conosco nessa noite. As bênçãos dEle, Senhor. A bênção de Deus é maior que qualquer coisa. E Ele tem algo maravilhoso para você. Pode vir leão, pode vir cova, pode vir pedra. Creia no Senhor e todas as coisas. Que neste ano, irmão, lembramos de que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele está sempre presente nos tempos de tribulações. E o que Ele tem para você é maior que qualquer pedra, qualquer leão. Os projetos dele, irmãos, são verdadeiros. Então tome posse, irmãos. Então tome posse, que isso é para você, é para mim. O livramento, Senhor. O livramento divino e a presença de Deus em meio ao perigo. Irmãos, partindo para o finalzinho, eu convido a todos ao quarto tópico. O impacto do testemunho da fé. O impacto do testemunho da fé. E nós possamos ler tudo junto lá. Eu leio aqui com vocês, irmãos. Verso 23. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado em seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e seus filhos. Olha aqui, irmão. Olha aqui. Aqueles que acusaram, aqueles que queriam passar pelo ungido de Deus, pagaram com a sua vida e ainda levaram pessoas com ele. Levaram suas esposas e seus filhos. Olha aqui que é uma negligência. Que negligência é essa? E antes de chegar ao fundo, os leões já atacaram e desperdiçaram todos os seus ossos. Estou editando um decreto para que nos domínios do império, os homens que temam e reverenciam a Deus de Daniel, pois Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Irmãos, impacto da fé. O impacto do testemunho da fé.
Irmãos, para os homens, Daniel era um perigo. E sempre que confrontado, ele era lembrado como exilado de Judá. Você lembra que eu falei para vocês? Guarda aí esse exilado de Judá. Daniel já caminhava com o povo babilônico, mas ele era o exilado de Judá. Ele já caminhava, ele já fazia parte, Nabucodonosor já o conhecia, ele foi prefeito, ele cuidava das províncias, mas ele era conhecido como exilado de Judá. Ele nunca foi o Daniel. E na nossa vida é assim. Satanás quer cada vez trazer o seu passado. Satanás quer te julgar pelo que você era. Você não é a nova criatura, você não é a pessoa nova, você não é o filho de Deus. Vários textos falam do exilado de Judá. Mas para Deus, irmãos, Daniel sempre foi filho. Ele andava sempre com Deus. E Dário gostava de Daniel. Dário gostava de Daniel. Quando ele decretou a lei e viu que ele não poderia voltar para a lei, eu imagino assim, Dário vindo e correndo e buscando, se tivesse advogado naquela época, Senhor, o que eu posso fazer? Porque eu preciso revogar essa lei. Eles vão matar Daniel. O que eu posso fazer? O que eu posso voltar atrás, conversar com os conselheiros? Mas ele não poderia. Por quê? A armadilha foi muito bem molada. Porque os persas, a lei dos persas e dos medos não poderia ser revogada. E aí Dário precisou de fazer o quê? Precisou de sentenciar Daniel. Mas os homens que lhe disseram, lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos do persa, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado, irmãos. Nem ainda. Foi muito bem molado. E as nossas vidas é assim, irmãos. Pessoas querendo tirar proveito de todo momento de nós. Pessoas querendo passar pessoas para trás. Esses dias eu estava conversando com a pessoa, nós viemos lá de época de 1500, quando descobriu o Brasil, né, os povos já vieram para cá e já enganavam as pessoas, trocando as coisas com o índio, e hoje o povo cresceu assim e acha lindo, maravilhoso passar a perna nas pessoas, as pessoas se acham maravilhoso ganhar as coisas em cima dos outros. Olha só, irmãos, mas ele não sabia que o rei de Daniel era o maior rei de todos. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, irmãos, passou em jejum. E hoje nós estamos em jejum. Ele não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando se aproxima da cova, chamou Daniel e uma voz aflita, uma voz de arrependimento, irmão, de medo. Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, para quem você serve, continuamente pode levar dos leões? Olha a resposta. Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. Daniel estava vivo. E Daniel estava vivo. Irmãos, nosso testemunho de fé em meio aos desafios pode inspirar outras pessoas a conhecer a Deus. Nosso testemunho de fé podem trazer outras pessoas para a presença do Senhor. O que Dário fez ali? O rei de Daniel é o rei de todas as coisas. É o rei que não podem ser confrontados. A partir de agora, aquele que confrontar o rei de Daniel será jogado nas covas. Meu irmão, que nós possamos ser luz em meio às trevas, irmãos. Que nós possamos ser sal nessa terra. Permitimos que glorifique a Deus. E que nós possamos apontar a Deus para outros, irmãos. Você é a Bíblia que os outros querem ler. Você é a Bíblia que os seus filhos querem ler. Você é a Bíblia que a sua esposa, que o seu marido quer ler. Então, seja como Daniel, irmãos. Seja como Daniel. Seja inspiração, irmãos. Seja inspiração para aquele que precisa de um conforto.
seja inspiração para aquele que precisa estar na presença do Senhor, seja inspiração para aquele que precisa e necessita do Senhor. Irmão, se a gente olhar para os lados, nós olhamos muito para o lado para as distrações, mas nós não olhamos para os lados para aqueles que precisam de Deus, para aqueles que precisam de um conselho, para aquele que precisa de uma ajuda, para aquele que precisa estar na caminhada. As nossas distrações são muito maiores do que essa. Então seja a Bíblia dentro da sua casa, seja a Bíblia onde você estiver, no seu trabalho, seja a Bíblia com os seus filhos, irmãos. Olha que lindo esse monte de crianças sentado aqui. Parabéns aos pais, aos avós, todos que trazem. Parabéns. É o primeiro passo, irmão, trazer no caminho do Senhor. Você será julgado, você será ferido e não reconhecido como Daniel não foi. Daniel era o exilado de Judá. E até condenado, irmão, condenado por homens. E até condenado por andar no caminho de Cristo. Olha o crentinho ali, ó. Nossa, olha, aquele cara era tão legal, agora virou um religioso. Nossa, aquele cara era gente boa, mas agora você vai conversar com ele, você sabe falar de Deus? O que é isso? Você será julgado e condenado, irmãos. Mas para o único rei que existe, o único juiz que dá a verdadeira sentença, você sempre será filho. Irmãos, que a história de Daniel nos inspira a viver com fidelidade, oração, confiança e coragem, sabendo que Deus é fiel para nos guardar e transformar nossas diversidades em oportunidades para a sua glória. Neste ano de 2025, que possamos abraçar a esperança de um futuro brilhante, confiando que Deus é capaz de fazer mais do que pedimos, ou mais do que pensamos. Como Daniel, que nossa vida seja um testemunho vivo da grandeza de Deus, incentivando aos outros a experimentarem o poder de um novo começo com Ele. Que nós possamos incentivar as pessoas, irmãos, incentivar as pessoas a conhecer esse Cristo. Se Ele é bom para mim, por que Ele não é bom para o meu vizinho? Se Ele é bom para mim, por que Ele não é bom para o meu amigo de trabalho? Se Ele é bom para mim, por que Ele não é bom para o meu filho? Se Ele é bom para mim, por que Ele não é bom para o meu primo, para o meu tio, para o meu cunhado, para a minha cunhada? Por que Ele não é bom para as pessoas que estão ao meu redor? Que esse ano de 2025, irmãos, nós possamos fazer miras. Eu quero essa pessoa para Jesus. Eu quero tudo isso que eu sinto de melhor na minha vida, eu quero que Ele também sinta. Então, que esse ano de 2025, nós possamos ter a fé de Daniel. Amém? Glória a Deus. Vamos se levantar, irmãos? Vamos orar? Vamos orar. Maravilhoso é o Senhor nosso Deus. Obrigado pela semente, Senhor. Obrigado pela semente que o Senhor tem plantado nos nossos corações. Maravilhoso é o Senhor, nosso Deus, o Deus vivo, o Deus que reina, o Deus que anda no meio de nós. E nesta noite, com o nosso coração transformado, com o nosso coração cheio de bondade, nós entregamos a Ti, Senhor. Nós entregamos a Ti, a tudo aquilo que não é bom. Que o Senhor possa levar embora tudo aquilo que tira do seu caminho. Que o Senhor possa ser transformador na nossa vida. Que a Tua presença, Senhor, esteja sempre ao nosso lado, que nós possamos falar com o Senhor a todo momento, que nós possamos ter essa integridade, Senhor, de Daniel, essa integridade de um homem justo, do homem leal, um homem verdadeiro, um homem que ama ao Senhor acima de todas as coisas. Que nesta noite, Senhor, essa semente ela venha crescer em nosso coração, que nós possamos entender que não adianta colocar pedra, não adianta colocar leão, não adianta fazer a cova, porque o nosso Rei é soberano sobre todas as coisas. E isso não importa, porque nós seremos vencedores. Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem honrado. Obrigado pela semente desta noite, Senhor. Oh, que nós possamos ter esse coração de Daniel, nós possamos ter esse coração transformado, que nós possamos ser a Bíblia, Senhor, que as pessoas possam ler, que nós possamos ser pessoas melhores em nossas casas, pessoas melhores em nosso trabalho, pessoas melhores aonde que nós estivermos. Senhor, que o Senhor nos livra, Senhor, da presença do inimigo. Tira, Senhor, tudo aquilo que venha fazer armadilha, Senhor, como foi feito com Daniel. Eles tentaram destruir
mas Daniel tinha o Deus, o maior Deus de todos. Senhor, que nós possamos confiar sempre no Senhor, sabendo que o Senhor tem o poder sobre tudo. Nessa noite nós entregamos a nossa família nas suas mãos. Entregamos nossos filhos, nosso esposo, nosso marido. Entregamos a nossa casa, nosso lar, o nosso trabalho. Nós entregamos o impossível nas suas mãos, o invisível nas suas mãos, porque eu sei, Senhor, que o Senhor tem cuidado de tudo. Eu quero ter esse coração transformado. Eu quero orar com o Senhor a todo momento. Eu quero me declarar em secreto, porque o Senhor é o meu amigo. Que o Senhor ouça-me as minhas petições. Que o Senhor me dê aquilo que eu preciso e necessito, e não aquilo que eu quero que possa tirar da sua presença. Que o Senhor receba sempre as minhas orações. O Senhor é vivo, Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Oh, Deus de Daniel, o Deus de ontem, o Deus de sempre, o Deus de amanhã. O Senhor vive e reina dentro de nós. Maravilhas e maravilhas em seu nome. Nós glorificamos tudo, porque Tu és o verdadeiro Deus. Tu és a verdade, o caminho, Senhor. Obrigado. Obrigado por falar nesta noite. Obrigado, Senhor, meu Deus. Amém. Se o Senhor ama, dê uma salva de palmas, porque Deus é maravilhoso, Senhor. Deus é maravilhoso. Amém? Amém, que, irmãos, nós possamos sair com essa semente, entendimento da palavra, que tudo aquilo que foi colocado nos nossos corações, a gente possa levar para outras pessoas, que essa semente ela seja transformadora. E agora nós vamos passar pela segunda parte, nós vamos passar pela